você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos hoje dar continuidade às nossas mensagens alusivas ao Natal. E nós vamos hoje pular lá para Êxodo. Você vai deixar aberto aí na sua Bíblia, Êxodo capítulo 12, do verso 1 até o verso 13. Depois a gente vai dar um salto do verso 12, capítulo 12 ainda, do verso 21 até o 28. Mas você só abre aí, deixa aberto, deixa eu fazer uma introdução aqui. Vamos contextualizar, ligar aqui uma mensagem na outra. Nós estamos celebrando essa mensagem do Evangelho, contando essa história, que é a história do Éden até Belém, essa história que segue desde do momento da criação, onde o Evangelho já é anunciado ali, o capítulo 3 de Gênesis, verso 15, você tem um proto-evangelho ali, essa mensagem que é desenvolvida ao longo de toda a narrativa do Velho Testamento, essa mensagem que culmina no momento especial, como o apóstolo Paulo vai dizer, na plenitude dos tempos, no momento em que o Filho se fez carne, nascido da Virgem, aí na cidade de Belém. Então nós estamos caminhando ao longo desde outubro, caminhando agora por novembro, vamos entrar em dezembro, celebrando etapas dessa grande mensagem, tendo uma visão panorâmica, né, uma visão geral de todo esse desenvolvimento, a fim de que a gente possa entender essa mensagem de maneira mais abrangente e entendendo muito mais sobre ela. Então, nós estamos vendo do Éden até o Emanuel, do Éden até Belém, e nós temos visto os atos soberanos de Deus que Ele tem realizado ao longo da história para salvar o seu povo e para cumprir as suas promessas, especialmente a promessa da serpente, ou melhor, a promessa da semente, a promessa da semente, que Ele diz lá no momento em que Ele dá a condenação à serpente. Então nós vimos desde a criação, a ruína da queda, nós vimos a fidelidade de Deus ali em Noé, nós vimos também a fidelidade de Deus pós-Noé, mesmo que a humanidade entre nessa espiral decadente de pecado, o Deus ofendido continua se aproximando, continua buscando o pecador, continua trazendo para perto de si. Essa promessa que é dada a Abraão na sequência, de que a partir dele uma grande nação seria formada e que essa nação abençoaria a todas as nações da terra, e isso é uma referência ao que Cristo Jesus fará no futuro. Jesus, que é descendente de Abraão. Nós vemos a história se desenvolvendo, e no ponto cronológico da narrativa que nós estamos vendo, nós vimos Abraão, semana passada, a promessa se cumprindo. A história vai nos contar no livro de Gênesis que Abraão tem o seu filho vai ter filhos, os filhos dos seus filhos terão filhos também, e aí você tem uma nação que vai se organizando, um clã que vai crescendo, um clã que vai se desenvolvendo, e que em um determinado momento da história precisa ir até o Egito por causa de uma grande fome. Aí nós temos a história de José, que é uma bela história também, mas nós vamos saltar ela nessa sequência de análise do texto. Mas você vai ter, a partir ali da narrativa de José, a necessidade dessa nação que se formou, esse clã dos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, chegarem até o Egito, e chegando ao Egito, eles acabam se assentando lá. Lá eles são salvos da fome, por intermédio da instrumentalização de José. José também age ali como uma espécie de proto-Jesus, um tipo de Jesus, sendo um salvador da nação, por intermédio da obediência da palavra de Deus. Lembra que a gente tem chamado a atenção para um ponto que é repetido ao longo da história, ao longo da narrativa, de que a palavra de Deus é sempre dada ao homem, e na medida que o homem ouve essa palavra e obedece, esse homem encontra vida, encontra salvação. Na medida que ele recusa, que ele rejeita essa palavra, que ele dá ouvidos ao seu próprio coração, ele então encontra destruição. Mas a promessa se cumpre, a nação cresce. Eram 70 que entraram no Egito, 70 descendentes de Abraão, agora são uma grande nação, uma nação de incontáveis pessoas, centenas de milhares de pessoas, a ponto de incomodar o faraó. E na narrativa de Êxodo, capítulo 1, do verso 7 ao verso 9, o texto vai dizer o seguinte: os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicaram-se, tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. Então o novo rei, que não havia conhecido José, levantou-se sobre o Egito e disse ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então esse povo cresce, esse povo cresce, esse povo esse povo, ele cresce, se desenvolve, e na medida que ele cresce e se desenvolve, ele ameaça a ordem no Egito, e na medida que ele ameaça a ordem no Egito, ele então é tornado escravo.
Os descendentes de Abraão agora estão em cativeiro, estão escravizados no Egito, estão submetidos ao poder de Faraó. Nós temos então essa escravidão física de Israel, que em algum sentido reflete para nós uma demonstração também, ou uma tipologia aqui do cativeiro espiritual que nós vivemos no pecado. Nós temos essa clara demonstração ao longo da história depois, de que nós fomos libertos do Egito, tá? O povo é liberto do Egito, o Egito é símbolo de escravidão. Nós também somos libertos do pecado. O pecado há um paralelo com o Egito aqui. Não estou dizendo que a nação do Egito é uma nação pecaminosa, não é isso. São paralelos bíblicos aqui que a gente usa para entender a narrativa como um todo. Mas, de uma maneira geral, o que nós temos aqui, então, é o povo escravizado, o povo que, em algum sentido, ainda se lembra do Senhor, mas ele também se acostuma com o Egito. Ele também se adapta àquela realidade. Ele também se esquece de acreditar na promessa. E na medida que a promessa vai sendo esquecida pelo povo, o coração do povo vai se afastando de Deus, o coração do povo vai endurecendo, a voz do povo diante de Deus vai diminuindo, mas sempre há um remanescente que continua clamando, e desse remanescente Deus continua ouvindo, e em um determinado momento da história, Deus responde a esse clamor, chama Moisés e diz a Moisés: diz ao meu povo que eu ouvi o clamor deles. Mais uma vez, o Deus ofendido não abandona a sua criação, ainda que a sua criação seja errante, ele vem em socorro dessa criação. Então hoje, aqui no nosso 5º capítulo dessa saga, dessa história eterna, nós vamos parar aqui no capítulo 12 de Êxodo, que é o finalzinho ali das pragas. Você conhece a história do Êxodo, conhece a história de Moisés do Egito, uma história bastante conhecida, televisionada já em produções, filmes, animações, grandes produções já foram feitas e também está bastante envolvida na nossa cultura. Mas em um determinado momento Deus chama Moisés, manda Moisés ir ao faraó e dizer: o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, falou e disse a você para libertar o seu povo. Mais uma vez nós temos aqui aquele ponto de referência. Deus fala a alguém. Esse alguém tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus e obedecer, ou rejeitar a voz de Deus. E diante disso há a definição do seu futuro, diante disso há a definição da sua sorte. Então hoje nós vamos ver do cativeiro a libertação, a Páscoa e o preço da redenção. Deus vem libertar o seu povo, mas essa libertação não é uma libertação gratuita, é uma libertação que tem um preço que será pago para que esse povo seja libertado. Então nós vamos ver que esse princípio bíblico que nos é apresentado, de que a libertação sempre demanda algum tipo de preço, ele é repetido, ele é replicado ao longo do Êxodo e também é mantido e replicado ao longo da história. E é importante nós entendermos isso, porque se nós não nos identificarmos com essa realidade, dificilmente entenderemos a obra de Cristo por nós. Então nós veremos que esse princípio não morre aqui em Êxodo, ele permeia toda a Escritura, ele aponta para uma substituição ainda maior, ele aponta para um cordeiro. Nós vamos ver que hoje um cordeiro será imolado para que o povo seja liberto da última praga, mas essa substituição aponta para um cordeiro mor, um cordeiro derradeiro, um cordeiro que de fato substituirá o seu povo de uma vez por toda. O mesmo cordeiro que nós celebramos ao longo de toda a liturgia do culto hoje. Então, nosso objetivo hoje é aprofundar a nossa compreensão sobre a redenção, sobre a substituição vicária de Cristo, e entender que há sempre um preço para que o povo seja liberto, há sempre um preço para que pecados sejam quitados, há sempre um preço que alguém pagou e que nós não temos condição de pagar. Então, dito isso, entendido essa introdução, nós vamos então à leitura do texto. Quero convidar você a ler comigo, capítulo 12, finalzinho ali da narrativa das pragas, das punições de Deus para o Egito. Deus já está anunciando a última punição, a 10ª praga, que é a morte do primogênito, o anjo da morte passaria. E aí então Deus fala a Moisés o seguinte, capítulo 12, verso 1 até o 13. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas.
calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida, toda a comunidade de Israel o matará, ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue, colocarão nos batentes nas vigas da porta, nas casas em que tomarem a refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós o comereis assim, com os vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e o ferirei de morte todo o primogênito na terra do Egito, tanto os homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu ouvir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Vamos saltar até o verso 21 agora, até o verso 28. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, escolhei um cordeiro segundo as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Pegareis um ramo de sopo e embebereis o sangue que estiver na bacia e marcareis com ela a viga da porta e os 2 batentes, mas nenhum de vós sairá da porta de casa até o amanhecer. Porque o Senhor passará para ferir de morte os egípcios. Quando vir o sangue na viga das portas e nas batentes, seguirá adiante, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Observareis isto como estatuto perpétuo para o vosso povo e para vossos filhos. Quando tiverdes entrando na terra que o Senhor prometeu vos dar, guardareis esse ritual. Quando vossos filhos perguntarem: o que significa este ritual? Responderei: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e os israelitas saíram e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Senhor, fala conosco, atrai a nossa atenção, desvenda os nossos olhos, destapa os nossos ouvidos, prende a nossa atenção. Também te peço por aqueles que porventura estejam assistindo pela internet, que as facilidades da vida moderna não os tire a atenção da tua palavra que será anunciada. Prepara os nossos corações, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós vamos dividir aqui em 2 sessões, em alguns movimentos em cada uma das sessões, para olhar esse texto todo, mas nós primeiro precisamos aprender algo sobre a redenção. Nós temos o princípio da substituição vicária estabelecido aqui no verso 1 até o verso 13. Primeiro precisamos entender o contexto inescapável do juízo divino. No verso 12, o texto é muito claro que Deus está prestes a executar a 10ª e última praga. Tá? Então Deus fala a Faraó, Faraó não ouve, novamente ele ignora a palavra de Deus, e ignorar a palavra de Deus leva à derrocada, leva à ruína e leva ao juízo. Faraó, na dureza do seu coração, recusou repetidamente a ordem de Deus. Constantemente, ao longo das 10 pragas, a ordem é sempre a mesma, a palavra de Deus é sempre a mesma: deixa meu povo ir. E o Faraó, insistentemente, por 9 vezes, titubeia, por 9 vezes, teima, por 9 vezes, não obedece, não dá ouvidos à palavra de Deus. Mais uma vez, nós temos o juízo de Deus sendo decretado a todo aquele que ignora ou rejeita a sua palavra. Então, ele diz lá no verso 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto homens como animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Perceba que há uma universalidade aqui nesse juízo. Não há exceção, não há classe social que divida aqui. Todos, homens e animais, brancos, negros, pobres, ricos, abastados, intelectuais, nécios, todos estão incluídos nessa ordem universal de execução de um juízo, porque no fim das contas o pecado não faz distinção entre classe social, não faz distinção entre tipos de pessoas. Todos são pecadores, todos estão sob o juízo. E aqui nós temos um ponto crucial que é interessante analisarmos.
toda aquela região é objeto desse juízo. O Egito é objeto do juízo. E Israel está dentro do Egito. Israel está lá dentro daquela nação. E uma vez que ela está lá dentro daquela nação, ela também se torna objeto do juízo de Deus. Ele também se torna objeto do juízo de Deus. Ainda que Israel não seja egípcio, ainda que Israel seja de outra etnia, de outro ramo histórico, ele está incluído naquele povo, ele abraçou coisas daquele povo, ele se adaptou à cultura daquele povo, ele se tornou parte daquela estrutura, e na medida que ele se torna parte daquela estrutura, o juízo também vem sobre ele. E Deus, então, alerta. O caminho para a salvação do juízo é um só. Porque, no fim das contas, o apóstolo Paulo, no futuro, vai replicar isso, nos dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Os israelitas também pecaram, e na medida que pecaram, também são objeto do juízo de Deus, também carecem desse substituto, também carecem de ouvir a voz de Deus, e ao ouvir a voz de Deus, obedecer essa voz, e na medida que obedecer essa voz, encontrar salvação. Então, essa é uma verdade absoluta na teologia bíblica. Todo homem é pecador, e todo pecado merece a morte. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 6, verso 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Israel não é exceção. Se a mão de Deus passar sobre o Egito, também passará sobre Israel. Contudo, Deus concede a Israel a sua palavra, e na medida que ele concede a sua palavra a Israel, ele orienta Israel quanto ao modo e o meio para a salvação. E aqui é onde a graça de Deus entra. E aí nós temos o verso 3 até o verso 6, o sacrifício requerido, essa substituição vicária que é estabelecida. Então Deus oferece um caminho, uma rota de escape. E esse caminho não é através de obras, esse caminho não é através de moralidade, esse caminho não é através de tentativas de autojustificação. Esse caminho é através de um substituto. Esse caminho é através de uma substituição. Êxodo capítulo 12, do verso 3 ao verso 6, diz o seguinte: toda a comunidade de Israel, no 10º dia desse mês, cada um deverá tomar para si um cordeiro, conforme a família de seus pais, um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada família. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. Então, reunida, toda a comunidade de Israel matará o cordeiro ao entardecer. Cada família precisava de um cordeiro. Não era um cordeiro nacional, não era um cordeiro por atacado, era um cordeiro para cada família, um cordeiro específico, um cordeiro pessoal, um cordeiro para cada casa. Há uma identificação entre o indivíduo e o cordeiro. A casa olha para o cordeiro e diz: esse é o cordeiro que nos libertará do destruidor que passará a noite. Esse é o nosso cordeiro. Então, observe aqui os requisitos que o texto bíblico nos apresenta. É um macho de 1 ano, ou seja, ele está aqui na flor da vida, está no início da vida, ele deve ser sem defeitos, ele é perfeito, ele é imaculado, ele é sem mancha, e nenhuma parte poderia ser deixada. É interessante, porque a ordem é que todo aquele cordeiro seja consumado, todo, por completo. A morte era completa e total, totalmente consumado, seja na alimentação da família, e se sobrasse alguma coisa, deveria ser queimado até o amanhecer. E por que tanta especificidade? Porque o substituto para o pecado deve ser perfeito. Deve haver esse entendimento. Eu não posso achar que algo que é imperfeito pode substituir os meus pecados. Porque aquele que foi ofendido é perfeito, então apenas algo que, tipologicamente, obviamente aquele cordeiro não é perfeito no sentido de sem nenhum tipo de mácula. A ideia da perfeição é na sua estrutura, na sua organização, mas isso já reflete, já antecipa o cordeiro perfeito e imaculado que seria imolado pelo povo de Deus no futuro. Mas a ideia aqui é que aquele que foi ofendido é perfeito, e na medida que ele é perfeito, apenas algo perfeito pode ser entregue como oferta, como oferenda a esse Deus perfeito que foi ofendido. E na medida que nós somos imperfeitos, nós não conseguimos nos entregar como sacrifício. Então, nós não conseguimos resolver esse problema. Nós precisamos do substituto, nós precisamos de alguém para assumir a tarefa em nosso lugar. Então, esse cordeiro deveria ser perfeito, esse cordeiro não poderia ser quebrado, não poderia ser defeituoso, não poderia ter nenhuma imperfeição, porque o imperfeito, quebrado, defeituoso não consegue pagar o preço
de vindicar a honra de um Deus perfeito. O substituto também deveria ser alguém que merecia viver, um inocente, um puro, alguém sem culpa. O animal inocente, no início da idade, perfeito, apto a viver toda uma vida dentro da sua realidade, frutificando, produzindo, reproduzindo, tendo uma vida fértil, uma vida crescente, mas essa vida será eliminada, será interrompida para que outros vivam por intermédio da sua morte. Isso é substituição vicária. A morte deve cair sobre outro. A morte que deveria cair sobre o primogênito da casa, não cai sobre o primogênito da casa, cai sobre o cordeiro. O cordeiro morre no lugar da pessoa. Esse é um princípio bíblico sobre a morte de Cristo Jesus. Cristo morre em nosso lugar. Cristo morre no lugar de pecadores. E aqui está o detalhe que muitas vezes a gente esquece ou que a gente ignora. A Bíblia é absolutamente clara. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, verso 22, vai dizer: "E quase todas as coisas, segundo a lei, são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado." Não é uma sugestão, não é um método alternativo entre vários, é uma lei absoluta estabelecida por Deus. Para que pecados sejam redimidos, sangue precisa ser vertido, o sangue de um cordeiro puro, e esse sangue será vertido no lugar do meu sangue que deveria ser vertido. Então, nesse ponto, nesse quesito, há aqui um estabelecimento claro dessa substituição vicária. O texto prossegue ainda, nós temos a partir do verso 7, ou melhor, do verso 7 e o verso 12 e o verso 13, nós vamos ter o estabelecimento do sinal, essa marca da obediência e da proteção. Esse sangue do cordeiro não deveria ser desperdiçado. Esse sangue tinha que ter uma função, ele tinha um propósito. O animal não seria sangrado e o seu sangue derramado no chão e desperdiçado. Muito pelo contrário, esse sangue precioso, esse sangue valoroso, deveria ser um sinal. O texto vai dizer, Deus falando a Moisés e Arão, e depois eles falando ao povo, dizendo que eles deverão pegar um pouco desse sangue e passar nos batentes da porta, nos umbrais da porta, nas vigas da porta, de maneira que aquele sinal ficasse visível. Sangue deveria ser passado nos batentes da porta, nos umbrais, no castilho da porta, a fim de que alguém visse aquele sinal. Aquele sinal era para alguém. Então, com um ramo de sopo, uma planta usada para rituais de purificação no Egito e depois, posteriormente, na tradição judaica, o sangue deveria ser aspergido e de maneira visível, de maneira pública. E por que isso? Porque esse sangue era o sinal de que aquela casa havia reconhecido a sua condenação. Aquela casa havia reconhecido que é pecadora. Aquela casa havia reconhecido que o anjo do Senhor passaria ali e os puniria pela sua falha, pelo seu pecado. Mas por conta daquele sangue, alguém pagou a conta no lugar daquela casa. Alguém substituiu aquela casa, alguém tomou o lugar daquela casa, o cordeiro tomou o lugar daquela casa. Então, o sinal era para o próprio Senhor, para o seu anjo da destruição que passaria, e na medida que o anjo da destruição passasse e visse aquele sinal, ele então seguiria à frente, porque alguém já pagou pelos pecados daquela casa. Alguém já recebeu sobre si o juízo daquela casa. E assim nós temos o mesmo paralelo aplicado ao próprio Senhor Jesus Cristo posteriormente. Mas esse conceito está sendo desenvolvido aqui em Êxodo capítulo 12, no verso 12 e 13, o texto vai dizer: "Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito. Mas o sangue servirá de sinal na casa em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito." Então, se o Senhor ver o sangue, ele passa adiante. A punição não vem, o juízo não vem. Então, não é se eu souber que você é israelita, não é se eu ver sinais da sua condição, ou da sua etnia, ou da sua origem. O Senhor diz, o que define se eu não vou adentrar nessa casa e executar juízo é o sangue, a evidência material, o sangue visível. É essa evidência material de que a ordem de Deus foi obedecida. É a evidência de que aquela casa entendeu que alguém precisava tomar o lugar deles diante do juízo de Deus. O substituto foi aceito e a morte foi transferida. E o sangue não é negociável.
não há uma barganha, não há possibilidade de negociação, não há algum tipo de argumentação, não porque meus pais, porque meus avós, ou porque isso, porque aquilo outro, não há diferenciação, todos são iguais, todos precisam aceitar o substituto. Havia um único critério, o sangue do substituto precisava estar na porta da casa. Se houvesse sangue, se havia sangue na porta, havia proteção. Se não havia, não havia proteção, fosse você egípcio, judeu, rico ou pobre, descendente direto de Abraão ou não descendente direto de Abraão. Se o sangue não cobrisse a porta, o anjo do Senhor adentraria. Isso é a absolutez da substituição vicária. Isso é importante nós entendermos, porque se nós quisermos entender o Evangelho em toda a sua essência e em toda a sua plenitude, nós precisamos entender que o Evangelho anuncia um substituto vicário. E aqui eu estou sendo redundante, porque vicário já é substituto. Tá? Então me perdoem pela redundância, mas é só para reforçar a ideia. Tá? A ideia aqui é de que alguém tem que tomar o nosso lugar, porque se nós não temos condições de nos apresentarmos diante de Deus, então Cristo se apresenta no nosso lugar. Mas há outros elementos aqui no texto ainda que precisam ser entendidos. Do verso 8 até o verso 11, você vai ter a descrição da refeição. Né? É uma refeição comunitária e aqui uma participação pessoal no sacrifício. Então, observe que há algo mais profundo. O cordeiro não deveria ser apenas morto e esquecido, não deveria ser apenas sangrado e o seu sangue passado nos umbrais da porta. A ordem é que o cordeiro deveria ser comido. E aqui não é uma questão de desperdício ou não. Tá? Há quem olhe para esse texto e diga assim, não, é porque o Senhor é sustentável, né? Então ele não deixa desperdiçar comida. Não é isso, não. O texto vai dizer, inclusive, que no Egito há muita fartura. O povo vivia em fartura lá. Quando eles estão caminhando pelo deserto, eles se queixam. Eles dizem, olha, lá no Egito nós tínhamos cebola, nós tínhamos carne, nós tínhamos muita coisa. No deserto é que a gente está passando por dificuldade. Mas no Egito havia muita fartura. Então, a questão aqui não é essa. A questão aqui é que o indivíduo tem que se identificar com o objeto que foi sacrificado no seu lugar. Não basta eu apenas olhar para o objeto, para o cordeiro, e reconhecer que ele tem que ser sacrificado no meu lugar. Eu tenho que me unir a ele, consumi-lo, me alimentar dele, trazê-lo para dentro de mim e me identificar completamente com ele. O cordeiro inteiro tem que ser consumido. O cordeiro inteiro, vísceras, cabeça, todas as partes, a fim de que o indivíduo se identifique por completo com aquele cordeiro. O cordeiro não deveria ser apenas morto e esquecido, ele deveria ser comido. O texto vai dizer, capítulo 12, verso 8 até o 11, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, sim, comerão com ervas amargas, também aqui uma ideia toda de um preparo diferenciado, não com ervas que trouxessem o sabor, ao aflorassem o sabor, mas as ervas deveriam ser amargas, o pão deveria ser sem fermento. Você tinha que ter um elemento ali de amargura, de amargor, para que você entendesse que aquela morte não foi uma morte qualquer, foi uma morte amarga, para que você pudesse ter vida, para que você pudesse encontrar salvação da escravidão, o cordeiro precisou ser morto. Mas você precisa se apropriar desse cordeiro, não se apropriar no sentido de tomar posse por palavras de ordem, mas me apropriar literalmente, consumi-lo, torná-lo parte de mim, me unir a esse cordeiro em algum sentido. Então o texto continua dizendo, e vós o comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, comereis às pressas, esta é a Páscoa do Senhor. A carne era para ser consumida, cada membro da família deveria consumir. Há aqui um elemento bastante interessante, cada membro da família deveria comer. Nessa hora não haveria espaço para seletividade alimentar. Não há espaço para dizer assim, não gosto de vísceras, não gosto de carne de cordeiro, prefiro carne de outro animal, prefiro carne de boi. Você tem que se alimentar do cordeiro, porque é o cordeiro que substituiu você, é o cordeiro que tomou o seu lugar, é o cordeiro que assumiu a dívida que era sua. Então, cada indivíduo da casa tem que se alimentar daquele animal. Cada membro da família comeria e participaria da refeição do cordeiro que morreu no lugar daquela casa. Por quê? Porque a salvação não é meramente uma declaração forense, ainda que haja um aspecto de declaração forense. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso na carta aos Romanos. Há uma declaração de Deus sobre o nosso estado diante do pecado. Mas a salvação é muito mais do que uma declaração externa. Ela não é apenas um benefício que eu
me aproprio de longe, ou que eu tomo posse apenas pela consciência ou pela percepção. Eu tenho que participar dela, eu tenho que comer ela, eu tenho que absorver ela, eu tenho que me apropriar desse substituto que tomou o meu lugar. Isso é crucial. Não basta dizer que eu acredito que Cristo morreu, ou acredito que o Cordeiro morreu. Eu tenho que participar da morte do Cordeiro, eu tenho que me unir ao Cordeiro na sua morte, eu tenho que entender que aquele Cordeiro tomou o meu lugar. Isso é apenas informação, não é salvação, quando eu apenas entendo que o Cordeiro morreu ou que alguém morreu no meu lugar e não participo e não me aproprio disso. Você precisa crer que esse Cordeiro morreu no seu lugar. Você precisa participar da morte dele, você precisa fazer uma conexão pessoal. Ele morreu para que eu viva. Foi pela morte dele que eu encontrei salvação. Foi porque ele foi sacrificado no meu lugar que eu fui salvo da minha condenação. E essa é uma tipologia que não morre no texto bíblico. É um padrão que permeia ao longo de todo o texto. Do verso 1 ao verso 13, isso está muito forte. Porque a Páscoa não é um evento isolado. Ela é o estabelecimento de um princípio teológico que nunca foi abandonado na Escritura. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Sem a morte do inocente, não há restauração, não há substituição vicária, não há libertação do juízo divino. Então, observe que há uma progressão bíblica. Em Levítico, o sistema de sacrifício mantém essa consistência absoluta. Sempre há derramamento de sangue. Você vai ver holocaustos, ofertas de pecados, oferta pela culpa, oferta para isso, vai para lá, tem sacrifício, faz isso, tem sacrifício no começo do culto, tem sacrifício no meio do culto, tem sacrifício no final do culto. Isso é para reforçar a ideia ao povo de que sem sangue não há remissão de pecados, porque o salário do pecado é a morte. O pecado demanda morte. Alguém tem que morrer para que o pecado seja perdoado. Por isso, Cristo tem que morrer em nosso lugar. Então, nós temos Levítico 17:11 dizendo: porque a vida da carne está no sangue, e eu vos dei a saber sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porque é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Séculos depois, Isaías, capítulo 53, nós comentamos hoje pela manhã, na escola bíblica, vai descrever o servo sofredor. E quando ele descreve o servo sofredor, ele vai dizer que o servo é como um cordeiro que foi levado a matadouro, que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, e o Senhor fez cair sobre ele a punição que era da minha iniquidade, caiu sobre o servo sofredor. Então esse princípio continua se mantendo, século após século. Um inocente sofre no lugar do culpado. Um inocente assume o lugar do culpado. O sangue precisa ser derramado para que o pecado possa ser perdoado. E aí então nós chegamos a Cristo. Cristo, nós temos a cristalização desse princípio e a concretização desse ato. Em um único ato, como nós lemos no texto de Hebreus, ele, pelo seu sacrifício, pela sua morte, expia os nossos pecados, toma sobre si a nossa culpa, vindica Deus da nossa injustiça contra Deus, e nesse processo nós encontramos salvação. Em Êxodo 12, o sangue do Cordeiro protege o primogênito da morte. Em Cristo, que é o primogênito de Deus, o seu sangue derramado protege o seu povo do justo juízo de Deus. Romanos capítulo 3, verso 25 e 26 vai dizer o seguinte: ao qual Deus propôs como propiciação por meio da fé no seu sangue, para demonstrar na sua justiça, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Cristo absorve completamente a ira de Deus. 1 de João, capítulo 2, verso 1 ao 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O que acontece em Êxodo capítulo 12 é um tipo, é uma prefiguração. A substância, a realidade é Cristo. Assim como o Cordeiro inocente morre, e morre para que o primogênito da casa viva, Cristo, que é o primogênito do Pai, morre para que nós possamos viver. Não apenas viver, mas também possamos ressurgir para a eternidade. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso não é uma informação sobre o passado, isso é uma realidade presente, é uma realidade anunciada para o futuro, é uma realidade que nós vivemos agora, é para nós nesse momento. Diante da realidade do texto, nós precisamos olhar para ele e confrontá-los com a nossa própria realidade. E aí nós somos chamados a analisar do erro até a transformação. Nós precisamos entender que a verdade da substituição vicária é um elemento que precisa estar em ação nas nossas vidas.
E há aqui alguns erros fundamentais que a gente precisa evitar. Primeiro, minimizar o pecado. Nós precisamos entender que há algo profundamente errado sobre nós. Nós temos a tendência, muitas vezes, de minimizar os nossos pecados, tratá-los como um defeito leve, ou quando, na verdade, todo pecado merece a morte, merece a condenação. Israel pecou, estava inserido no Egito, viveu no Egito, apropriou-se da cultura do Egito, participou daquela realidade, peca porque é pecadora por natureza, e se não fosse o sangue do Cordeiro substituto, teriam sido objeto do juízo de Deus também. Então, olhe para a Páscoa. A gravidade da ofensa contra Deus é tão absoluta que só a morte de um inocente pode ser objeto do processo de resolução desse problema. Não é uma advertência, não é uma segunda chance, apenas morte. Se o pecado merecesse apenas uma pequena punição, um pequeno sacrifício, funcionaria. Mas Hebreus capítulo 9, verso 22 é cristalino, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a maioria de nós, a maioria dos cristãos, acaba crendo nisso de uma maneira muito simplificada. Porque se crêssemos dessa forma, com a profundidade que estamos apresentando, com a profundidade que o texto nos apresenta, nós tremeríamos todos os dias de pavor diante dessa realidade, mas ao mesmo tempo de uma alegria e uma exultação sem tamanho. Alguém tomou o nosso lugar. Cristo assumiu a nossa culpa. Porque Cristo morreu, eu posso viver. Isso deveria me fazer viver uma vida, obviamente, de alegria e exultação, porque alguém assumiu o meu lugar. Outro erro que também a gente precisa corrigir, a partir da leitura do texto, é confundir aceitação com substituição. Ainda há algo mais profundo que a gente precisa compreender. Muitos de nós apenas aceitam Jesus e acreditam que aceitar Jesus é o suficiente para lhe salvar. O Evangelho é mais profundo do que isso. Não é suficiente um aceitar, um conceito abstrato. Você precisa crer que Cristo o substituiu. Não basta eu aceitar a ideia de Jesus, não basta eu aceitar o conceito de um Jesus que morre e ressuscita. Eu preciso entender que ele morreu porque eu deveria morrer. E ele morre no meu lugar. E ele morre para que eu não morra. E ele morre para que eu não precise pagar pelos meus pecados. Porque eu não tenho como pagar pelos meus pecados. Então é muito mais profundo do que só aceitar um conceito abstrato. É preciso haver uma identificação com a obra do Cordeiro. É preciso haver uma percepção subjetiva. Cristo morreu no meu lugar. E se eu não entender que ele morreu no meu lugar, ele será apenas um conceito abstrato de um indivíduo que fez uma obra generosa, uma obra boa, uma obra de altruísmo. E não é só uma obra de altruísmo. O Cordeiro não é um altruísta. O Cordeiro é o objeto do sacrifício, para que nós possamos ter vida. Ele abdica de tudo o que tem, da vida, para que eu e você pudéssemos ter vida. Então aqui é uma diferença absoluta. O Evangelho é muito mais profundo. Não é suficiente aceitar um conceito abstrato. Eu preciso crer que Cristo me substituiu. Não apenas que ele morreu, mas que ele morreu no meu lugar. Que ele morreu como meu substituto. E há uma diferença clara e absoluta aqui. Acreditar que Cristo morreu é uma informação histórica. Até os demônios creem que Cristo morreu. Os demônios presenciaram o Senhor morrendo na cruz. Eles viram a morte. Crer que Cristo morreu por mim como meu substituto, isso é fé salvífica. Isso é fé para a salvação. É crer que aquela morte resolveu o meu problema, resolveu os meus pecados. A primeira, crer apenas cognitivamente que Cristo fez um sacrifício, é uma informação histórica, isso é apenas uma compreensão cognitiva. A segunda é um elemento transferencial. Eu estou transferindo os meus pecados para Cristo e crendo que a morte dele resolveu os meus pecados. A minha morte é transferida para Cristo. A minha culpa é transferida para Cristo. A justiça que deveria ter caído sobre mim é transferida para Cristo. E a justificação que ele alcança, porque é puro, por isso a morte não o pode tomar para sempre, por isso ele ressuscita, é acreditar que essa justificação agora me é dada por graça. Essa justificação me é infundida, me é outorgada, me é imputada
é o termo que o texto bíblico nos usa para nós. O terceiro erro que muitas vezes nós cometemos diante daquilo que analisamos no texto, sobre a questão da vindicação substitutiva de Cristo, é separar essa justificação forense de uma transformação pessoal. Muitas vezes nós analisamos a salvação apenas como uma compreensão forense, um estado que me foi declarado, e a Bíblia fala nesse sentido. De fato, o apóstolo Paulo aos Romanos diz que Deus nos declara inocentes diante do sacrifício de Cristo, na medida que fomos expiados pelo sangue de Cristo, na medida que acreditamos naquilo que Cristo fez, que Ele nos substituiu, Deus nos declara justo, o próprio texto vai dizer, para que por meio de Cristo Deus fosse justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Então, na medida que temos fé em Cristo Jesus, na sua obra, que é uma obra vicária, substitutiva, Deus nos declara justo, já somos justificados, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas isso não pode ser desassociado de uma transformação pessoal. Muitas vezes nós apenas achamos que foi feito um desconto nos nossos problemas. Mas a Páscoa que nos é apresentada em Êxodo, ela é muito mais profunda. Havia um aspecto forense, o sangue cobria a casa, uma proteção legal contra o juízo, mas também há um aspecto pessoal. A família tem que participar do Cordeiro, a família tem que se tornar parte do Cordeiro, a família tem que ser transformada pelo Cordeiro. Então, analogamente para nós, aplicando para nós não podemos apenas nos contentar com uma ideia de que somos tecnicamente justificados, enquanto nós continuamos na escravidão. A substituição de Cristo é para sermos libertos da escravidão. Então, na medida que fomos libertos da escravidão, não podemos mais viver como escravos. E aqui, viver como escravos é viver no pecado. Então, se Cristo me libertou, se Cristo pagou o preço dos meus pecados, eu agora sou livre e o pecado não é mais meu senhor. Não sou mais escravo do pecado, não devo viver como um escravo do pecado. Devo viver uma nova vida, uma vida diferente, uma vida que de fato é de alguém livre, que não mais cede ao domínio do pecado. Nós precisamos também ainda entender essa verdade corretiva, o reconhecimento da nossa condenação. Diante dessa realidade, nós precisamos reconhecer que estamos condenados, não apenas porque nós somos más pessoas, ainda que sejamos, no sentido dos nossos pecados, mas porque de fato somos pecadores. E se somos pecadores, o salário que nos é digno é a morte. Romanos 6, 23. Então, nenhuma quantidade de arrependimento, sinceridade ou boas obras pode remover o nosso pecado. O preço é infinito. Nós não podemos pagar o preço pelo nosso pecado. Nós somos culpados do nosso pecado. E essa humilhação é necessária, porque na medida que nós somos humilhados pelo pecado, nós nos concentramos na obra graciosa de Cristo. E é aí que nós reconhecemos que só Cristo pode nos salvar. Só Cristo pode nos restaurar dessa condição. Só Cristo pode nos tirar dessa situação. Somente nesse ponto de admissão total da nossa incapacidade é que nós estamos prontos, de fato, para reconhecer que esta obra realizada por Cristo foi realizada no meu lugar. Cristo me substituiu. O sangue dele me cobriu. O sangue dele foi o preço para que os meus pecados fossem perdoados. E aí, então, eu posso compreender, de fato, a minha liberdade, essa nova liberdade que me é dada pelo sangue do Cordeiro. Quero finalizar, então, com algumas aplicações para que nós possamos traduzir isso em atitudes práticas para as nossas vidas. A primeira aplicação que eu tenho para nós essa noite é que nós devemos nos identificar com a morte do Cordeiro, com a morte de Cristo. Como nós já dissemos anteriormente, você não foi apenas tecnicamente salvo, você morreu com Cristo. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 6, verso 3, verso 4, aqui eu estou juntando trechos do verso, ele vai dizer que nós fomos batizados com Cristo na sua morte e nós fomos sepultados com Ele na sua morte. A sua morte é a nossa morte. A condenação que cai sobre Ele era a condenação que deveria cair sobre nós. Enquanto Cristo morre, nós morremos com Ele, porque nós nos apropriamos do Cordeiro. Então, a morte que Cristo morreu é a nossa morte. A morte que Ele morre é para que tenhamos vida. Nós morremos para uma outra vida, a fim de que vivamos essa vida que Cristo conquistou para nós com a sua morte. Então, ao longo dessa semana, ore,
Senhor, meu velho eu foi crucificado contigo, a minha vida de pecado morreu na cruz. Memorize o texto de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para que você pudesse viver, o Cordeiro morreu. Para que você pudesse ter vida, o Cordeiro assumiu a sua morte. Então, a morte do Cordeiro é a sua morte. A morte do Cordeiro é a nossa morte. Na medida que ele experimentou a morte para que nós não pudéssemos experimentar a morte, nós experimentamos vida juntamente com ele. Segunda aplicação, e aí eu quero chamar a sua atenção para a nossa próxima celebração da ceia do Senhor, e aí eu quero convocar você num outro momento, obviamente nós vamos celebrar a ceia no mês que vem, mas já se prepare antecipadamente, celebre a ceia com entendimento substitutivo. A ceia é sempre uma encenação, é uma memória daquilo que aconteceu neste momento especial, quando Cristo sobe à cruz do Calvário em nosso lugar. Então, a ceia é uma encenação da nossa salvação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 e verso 26, que nós sempre lemos aqui no período da ceia, no momento da ceia, ele vai dizer que isto é meu corpo que vos é partido, que por vós é partido. E este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue que é vertido por vocês. Então, não é apenas um simbolismo vago. A morte de Cristo é a nossa morte. Há uma identificação. Então, é uma morte pessoal. Então, na próxima ceia, antes do pão, olhe para o pão e lembre que esse pão representa o corpo que foi rasgado por mim, que foi perfurado por mim, que foi quebrado, que foi destruído por mim. Meu pecado exigia morte. Cristo morreu no meu lugar, deu o seu corpo por mim. Antes de tomar o cálice, lembre-se que esse sangue foi derramado como passado pelos umbrais da sua porta, da sua vida, expiado você, cobriu você, e na medida que ele cobre você, aqui é um paralelo. O propiciatório era um altar durante o culto judaico, e o sangue do animal ele era tomado num simbolismo direto com a Páscoa lá do Êxodo. Era pegado o sangue daquele animal e era aspergido ao longo de todo o altar. Todo o altar ficava pintado de sangue. E aquele é o mesmo símbolo, é a mesma ideia. E no Novo Testamento, os apóstolos, os autores neotestamentários vão fazer a mesma aplicação. Eles vão dizer que o sangue de Cristo nos expiou. O sangue de Cristo foi derramado sobre nós. E aqui o paralelo é direto com o Êxodo. Na medida que o anjo da destruição passa e vê o sangue e ele passa para a casa seguinte, na medida que a ira do Senhor desce sobre todos, quando ele vê o sangue de Cristo sobre a sua vida, a ira passa ao largo, a ira passa além. O juízo de Deus passa além. Então, não é apenas uma mera simbologia, é uma apropriação real desta obra para nós. Então, eu sou um com Ele, eu me torno um com Ele, eu estou coberto pelo seu sangue, eu me aproprio do seu corpo, eu me alimento desse corpo, na medida que essa obra e essa morte é por mim, é no meu lugar, é para a minha salvação. Terceira aplicação, abandone a moeda falsa da autossalvação. Você não pode pagar a Deus com as suas obras, com sinceridade ou com esforço. Sem sangue não há remissão de pecados. Você precisa do sangue de Cristo. Você precisa da morte de Cristo. Você precisa da substituição vicária de Cristo. Sem morte não há remissão de pecados. E a sua morte é insuficiente, porque você não é um cordeiro perfeito. Você não é um cordeiro imaculado. O único cordeiro imaculado, o único ser humano perfeito e imaculado, Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso que a morte dele tem poder para remir nossos pecados. Porque ele era perfeito, sem mácula e sem pecado. Por isso ele pode se apresentar como esse cordeiro. E por isso eu preciso me apropriar desta morte, me identificar com ela, entender que a minha tentativa de autossalvação é insuficiente. Eu preciso da obra do Cordeiro. Então confesse, não posso pagar o preço, Cristo pagou o preço. Não confesse, reconheça que você não pode se justificar, apenas a obra de Cristo pode justificar. E aí reconheça que o sangue de Cristo é suficiente para remir os seus pecados, para expiar os seus pecados. Quarta aplicação, viva em santidade por gratidão. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Fostes resgatados com precioso sangue. Fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo. Você foi comprado.
A sua dívida foi quitada, você era escravo e foi liberto, alguém pagou o preço da sua vida. Então, viva não buscando o mérito pelas suas ações, mas haja em uma vida de santidade por gratidão a essa ação maravilhosa de Deus em nosso favor, por intermédio de Cristo Jesus. Então, abandone uma vida de pecados, abandone os pecados de estimação, abandone aqueles pecados que você insiste em conviver com eles, na expectativa de que a misericórdia, ou a bondade, ou a benevolência de Deus faça vista grossa a essas coisas, para que você pudesse ser perdoado. Cristo morreu no seu lugar. Isso tem que impactar as nossas vidas, isso tem que impactar a nossa percepção de santidade. Eu preciso viver uma vida de santidade em agradecimento a uma obra profunda que foi feita por mim. Então, eu não posso viver em dois mundos, não posso achar que fui liberto e ainda viver no Egito. Eu fui liberto para sair do Egito, para viver em uma nova realidade. Eu fui liberto não para ser escravo, mas para ser livre. Para isso que Cristo morreu no meu lugar. Então, abandone uma vida de pecado, abandone uma vida de pecados de estimação, santifique-se por gratidão ao Senhor. Quinta aplicação, testemunhe sobre a substituição. Genericamente, muitas pessoas tendem a entender apenas uma visão, muitas vezes, simplória da obra de Cristo. Você fala sobre Jesus, você pergunta se a pessoa aceita Jesus, e muitas pessoas aceitam Jesus, mas quando você começa a trabalhar os conceitos teológicos do que significa aceitar Jesus, falar da substituição, dos pecados, da condição de pecado, muitas pessoas dizem, mas espera lá, eu não sou tão pecador assim. Eu não sou assim tão mal, tem gente pior do que eu. Então, cabe a nós testemunhar ao mundo essa substituição vicária. Se os pecadores não entenderem que se eles não se identificarem com a morte de Cristo, não haverá salvação, porque a salvação só vem para aquele que se identifica com a morte do Cordeiro, com aquele que entende que o Cordeiro morreu no meu lugar, porque quem tinha que morrer era eu, mas ele assumiu o meu lugar. O pecador era eu, o condenado era eu, o maldito era eu, mas ele se fez maldito no meu lugar, para que eu pudesse ter vida. E nisso há uma humilhação nossa. Isso há uma humilhação a nós, no sentido de que nós precisamos abdicar de toda tentativa de autojustificação. Por isso, nós precisamos pregar a mensagem do Evangelho na inteireza dela, na completude dela, a fim de que pecadores sejam impactados com essa mensagem. E o apóstolo Paulo vai nos garantir, na carta aos Romanos, de que o Evangelho, do qual ele não tem vergonha, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, não tente dourar a pílula, meu irmão, anuncie o Evangelho poderoso, o Evangelho da substituição vicária, o Evangelho que diz que apenas pecadores que se identificam com a morte de Cristo encontram salvação. E confie que esse Evangelho é poderoso, o suficiente para convencer os indivíduos de seus pecados e transformar pecadores em remidos. Então, essa semana, compartilhe com alguém, diga às pessoas, eu merecia a morte, meu pecado era sério, mas Cristo morreu no meu lugar. O seu sangue cobriu os meus pecados. Agora eu vivo diferente, não para ganhar a salvação, mas eu vivo diferente em gratidão a esta morte substitutiva em meu lugar. Então seja específico. Não diga só, eu aceitei Jesus. Diga, Cristo morreu no meu lugar. Isso muda tudo. A percepção de que Cristo morreu no meu lugar é muito mais profunda do que a ideia genérica de uma obra externa que é, muitas vezes, até indiferente a mim. Então, sejamos específicos e anunciemos o Evangelho na sua inteireza. Cristo morreu no lugar de pecadores. Se pecadores não se identificarem com o Cristo que morreu, com o Cordeiro que morreu, não há salvação. Portanto, nós precisamos identificar com Cristo, com a sua morte. O preço foi pago por nós. Agora nós precisamos viver a partir dessa realidade. Nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, nós abandonamos a tentativa de autossalvação, nós vivemos em gratidão, nós testemunhamos, nós alimentamos uma comunidade de fé e de esperança para que esta comunidade também anuncie a todas as pessoas que há salvação para o juízo e para a condenação dos pecados. E essa salvação está na identificação com o Cordeiro que foi morto. Eu preciso me apropriar da morte de Cristo. Cristo é meu,
e eu sou dele. Nós estamos livres pela graça de Deus, pela morte substitutiva do Cordeiro em nosso lugar. Finalizando, preparando para a semana que vem, eu quero já alimentar o seu coração, porque nós vamos continuar na caminhada. Nós passamos por Êxodo agora, mas na semana que vem nós vamos dar um salto, nós vamos até Êxodo 20, ver a lei do Senhor. Então nós vamos ver esse povo livre, que foi liberto, como é que ele deve viver, como é que Deus organiza a vida desse povo. Deus não apenas libertou esse povo, Deus molda esse povo, Deus não deixa esse povo a liberdade por si só, porque liberdade sem direção é anarquia, a redenção sem estrutura é caos. Então, na próxima semana, nós vamos até Êxodo capítulo 20, nós vamos até o Sinai, onde Deus vai entregar os 10 mandamentos, e aqui ele vai estabelecer como é o padrão de vida do seu povo. Os mandamentos não são uma corrente, são um manual, um guia amoroso para as nossas vidas. Então, essa progressão precisa ser estabelecida por nós, a progressão do Éden, criação, queda, Páscoa, redenção pelo sangue, a lei, que é a identidade do povo remido, caminhando em direção àquele que cumpre todas as coisas para o nosso favor, aquele que nós celebraremos no seu nascimento, no Natal. Então, Deus apenas não salva o seu povo, Deus forma um povo, Deus não liberta apenas, Deus guia, não apenas resgata, Deus transforma a imagem do seu caráter. É isso que nos aguarda na semana que vem. Então, quero convidar você a fechar os seus olhos agora para nós orarmos. Enquanto nós vamos orando, a equipe de música já vai se organizando aqui à frente, porque temos apenas alguns avisos e logo na sequência finalizaremos o nosso culto com o último canto, um canto de celebração. Senhor, nós somos eternamente e imensamente gratos pela obra do Cordeiro. Ao longo da noite de hoje, cantamos, celebramos esse Cordeiro que foi morto, nós celebramos a obra dele, nós celebramos o nome dele, nós celebramos a sua santidade, nós celebramos a sua dignidade. A mensagem é muito clara do teu texto bíblico, nos falando dessa necessidade, dessa substituição vicária em relação aos nossos pecados. Então nós pedimos, Pai, infunde em nossos corações a compreensão disso. Ajuda-nos, Pai, a lembrar que se não nos identificarmos com o Cordeiro, não haverá remissão para os nossos pecados. Nós precisamos entender que o Cordeiro morre por nós e precisamos anunciar ao mundo que a salvação do juízo, da ira de um Deus justo contra pecadores é a identificação com o Cordeiro, é a associação, é a apropriação do Cordeiro, é a propiciação que o Cordeiro faz por essas pessoas. Então tem misericórdia de nós, fala com o teu povo, incomoda-nos, molda-nos, corrige-nos, é o que te pedimos, confiados na obra do Cordeiro, Cristo Jesus. Amém. Amém.